Bora lá, boa tarde Brasil. Vou agora pegar o rastro do Gilmar Jagunção, beiço de sola, a perversão do Glenn. Então, vejam bem, lá nos idos da década de 90, o FHC indicou o Gilmar Beição, para o Supremo Tribunal Federal. E ele lá foi colocado para proteger o FHC e o PSDB de uma forma geral, coisa que ele fez com muita maestria, sempre ali pronto para defender e proteger toda aquela quadrilha que se armou. Inclusive, dali foi que dali foram lançadas as bases para o Mensalão, para o Petrolão e a adjacência, os governos de coalizão, tudo foi armado ali durante os governos do FHC, que se protegeu muito bem, tinha um certo nível, não desceu demais, lá para os principais antros da ladruagem, da corrupção, e ficou navegando aqui por cima. Mas aprovava tudo o que queria, comprou sua reeleição, bom, e o Gilmar está lá. Depois veio a era PT, veio a era PT, e aí os problemas começaram, porque o PT se agigantou, todo mundo da mesma laia, mas o PT precisava dividir o país para introduzir seu grande projeto eterno de poder. E aí era nós contra eles, nós versus eles, nós, e rachando o país, negro contra branco, mulher contra homem, gay contra hétero, e o Daba 4, tudo que a gente conhece de toda essa patifaria. Durante esse processo do PT, eis que ali estava tudo bem e tal, até a Operação Lava Jato. Operação Lava Jato. E durante o processo de Operação Lava Jato e de outros processos de combate à corrupção, Mensalão, o Gilmar Beissola, o Jagunção, começou a cair em grampos. Com quem? Com Bicheiro, Cachoeira, com governadores corruptos do país inteiro, com empresários corruptos como Barata, com ligação, inclusive, de compadres ali, e a proteção do homem cresceu. Ele já era muito poderoso, aí já tinha o IDPI, o seu instituto, fazendo programações no exterior, deitando e rolando na toga o Gilmar. E aí começou a proteger essa turma toda, e evidentemente que ali, no período do PT, ele era contra o PT, em função de que o PT estava jogando os pés no PSDB. E ali ele foi responsável por toda a ofensiva lá no Supremo contra o PT. Inclusive protagonizou o impeachment da Dilma, todo mundo sabe. Ele impediu que o Lula assumisse ali o ministério, a Casa Civil, para obtenção de foro, para ir para debaixo da saia da Dilma, debaixo da saia do Supremo. Foi ele que impediu. Enfim, e aí a casa começou a cair para o Jagunção, e hoje a gente sabe de todas as proteções dele, até recentemente, agora é o maior inimigo da Lava Jato, protegendo os governadores do PSDB, como o Beto Richa, agora que ele tá que solta, a polícia prende, as operações contra a corrupção prende o Beto Richa e ele tá que solta, como soltou tantos outros, como protegeu esse Paulo Preto, até dar uma dor, o cara já pegou mais de 100 anos de cadeia. A coisa tá feia, e agora o Gilmar tem o seu próprio pedido de impeachment. Seu próprio pedido de impeachment. É um gangster, está macumunado com o Dias Toffoli, que é camareiro serviçal pessoal do Lula e do Zé Disseu, se submetendo a rasgar a Constituição, criar tribunal de exceção. Então eles formaram uma organização criminosa. O Toffoli, o Gilmar, a múmia do Temer, que é o Alexandre Garcia, aí você tem o Lewandowski, o eterno puxa-saco, você tem ali o próprio Celso de Mello, Marco Aurélio de Mello, enfim, você tem esse time aí, aviltando a nação, combatendo a Lava Jato, querendo prender os mocinhos e soltar os bandidos.
Esse é o intuito, com esse tribunal de exceção, que já foi desmoralizado, censuraram a Cruzoé, tiveram que voltar atrás, e agora, né, várias organizações da sociedade, instituições importantes estão se levantando, carta aberta como o Conselho Nacional de Justiça do Ministério Público, carta aberta dos auditores, né, fiscais revoltados, entidades de justiça, a sociedade indignada, né, com essa tentativa de desmoralizar a Lava Jato. Imagine, o maior patrimônio moral do país, né, a operação que mudou o país, a força-tarefa que mudou o país de patamar, né, que fez o Brasil acreditar que é gigante, que é grande, que não é obrigado a conviver com o crime banalizado da forma como eles, né, instituíram. Então trata-se disso, né, essa organização criminosa poderosíssima, que inclusive tem no Supremo Tribunal Federal seu próprio tribunal de exceção para protegê-la e libertar da cadeia o chefão do Lula, né, todos os corruptos, Palocci, Cabral, Cunha, né, os maiores empresários do país. Pelo amor de Deus, né, os caras estão querendo, né, devolver o Brasil do império do crime. E a nação brasileira, evidentemente, que repudia e não vai conviver com isso. Temos lá, no Congresso Nacional, no Senado Federal, os pedidos de impeachment do Dias Toffoli, né, do seu Gilmar Mendes, e temos a CPI da toga, com assinaturas sobrando. Esse Davi Alcolumbre, se ele vacilar agora diante das pressões que virão, né, porque o pedido de impeachment da Janaína Pascoal, né, a Janaína tem moral, a Janaína empichou a Dilma. Né, tem o pedido de impeachment do Toffoli do professor Modesto Carvalhosa, e tem de senadores também, e tem, né, a CPI da Lava Toga. Esse Alcolumbre, esse vagabundo, vai dançar no pau. Ou ele respeita a nação brasileira, respeita os senadores, respeita a instituição Senado Federal e coloca, né, esses processos todos para andar, ou ele vai se dar mal. Não tem um vagabundinho daquele, não vai resistir, o presidente da República não resistiu, o Davi Alcolumbre vai resistir, né? Então é disso que se trata. A pressão é enorme e a gente quer ver tudo isso funcionar. As reações são enormes. De todos os segmentos, a sociedade está rechaçando, repudiando essa iniciativa desse tribunal de exceção, nos investigando. Imagine que eles podem querer me grampear, né, me investigar, venham me prender, mandem para mim uma intimação para eu rasgar aqui, ou rasgar ao vivo para o Brasil inteiro ver. Bandidos, marginais, quadrilheiros, vocês do Supremo Tribunal Federal, vocês vão ver a nação brasileira aí, e todos nós nas redes, entendeu? Vocês vão prender o Brasil inteiro, venham me prender. Né? Os vagabundos, vocês têm moral de confrontar o Sérgio Moro, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Moraes, vocês têm moral de confrontar o Sérgio Moro, de confrontar o Dallagnol, de confrontar o Brasil? Ah, sinceramente, vocês são corruptos. Nós vamos ver vocês algemados na cadeia, vigaristas, empichados pela nação brasileira. Bom, esse assunto está tratado, vou tratar de um tema agora assim, enojante, mas eu peço paciência, né, àqueles que nos acompanham aqui nas redes sociais, porque agora eu vou tratar da perversão do Glenn. Quem é o Glenn Greenwald? O Verdevaldo, que tanto a gente já tem explicado de onde vem, qual é a origem desse vagabundo, né, desse bandido, esse marginal que achou que o Brasil é um país não só de terceiro mundo, mas um país desmoralizado, sem moral, e que um americanozinho ia chegar aqui no Brasil e iria, né, botar todo mundo no bolso. Engraçado que o PT, essa organização criminosa que já deveria ter sido extinta, não há razão para o PT existir, cometeu todos os crimes que eram necessários para ser caçado, para ter o seu registro caçado, mas está aí, cheio de deputados, cheio de poder, agarrado, né, só no Brasil mesmo. É por isso o temor da Lava Jato, porque vai ser extinta essa porcaria, essa bosta dessa organização criminosa, né? Tem que ser exterminada no Brasil, não se pode permitir que uma organização criminosa dessa laia possa existir como se fosse um partido normal.
Recebeu dinheiro do exterior, propina do exterior, tem influência de organizações internacionais, macumunada com o império do crime. Provas é o que não falta, é um caminhão. E tudo isso é previsto em lei, não pode, partido político não pode ter esses vínculos, né? E praticar esses crimes todos que o PT praticou, essa formação de quadrilha, essa porra toda. Bom, esse vigaristinha, então, essa turma toda do PT, da esquerda que acusa Bolsonaro de ser subserviente ao governo norte-americano, eles estão com um americanozinho safado aqui, um bandido safado de quinta categoria, de 4 para um vigarista safado aqui à esquerda, um americanozinho de bosta, e fica acusando o governo brasileiro de ser subserviente. O governo brasileiro está tratando em alto nível as questões de Estado com os Estados Unidos, não é macumunado com bandidinho americano, não. Bom, esse Glenn Greenwald é um advogado americano, um cara muito problemático, não porque é gay, mas porque é um psicopata, né? E lá nos Estados Unidos, ele acabou adentrando na indústria, né, da pornografia para gay. Pornografia para gay, a produção de filmes pornô para gay, né? Tinha uma determinada empresa, eu esqueci o nome, mas vocês podem ir agora, acessar aí o Agora Paraná, site de notícias lá de Curitiba, que você vai ver a denúncia do grande jornalista investigativo Walter Eustáquio. Ele não é muito conhecido, mas ele tem sido fundamental para desvendar toda essa situação dos hackers e do Glenn. Daqui a pouco eu chego lá. Então, o Glenn, ele se infiltrou nesse esquema da produção de pornografia para gay nos Estados Unidos, uma empresa que estava em decadência, e ele se associou, e aí ele, com as suas ideias violentas, ele conseguiu pipocar lá com a produção de filmes gays, né, e ganhou dinheiro demais, ganhou dinheiro a rodo. Mas ele era de uma perversão tão grande, de uma violência tão grande, que o próprio meio, né, expurgou ele do meio, porque não conseguiam trabalhar com o teor de perversão e de promiscuidade e de violência do vagabundo do Glenn Greenwald. Mas ele já estava milionário. Aí veio para onde? Veio para o Rio de Janeiro, fazer produção pornô caseira barata, né, exportar para o mundo inteiro e ganhar muito dinheiro. Chegando no Rio de Janeiro, ele conheceu quem? Ele conheceu um garoto de programa. Ele já tinha lá seus 38, 39 anos, o Glenn Greenwald. Ele conheceu o garoto de programa, Davi Miranda. O Davi Miranda, garoto de programa e vendedor de droga nas boates do Rio de Janeiro. E aí ele, né, pegou o garoto e aliciou o Davi Miranda, que passou a aliciar outros homossexuais para fazer esses filmes caseiros, pagando cachê irrisórios, cachê de R$1.000 para fazer sem camisinha, essas promiscuidades. Ia para 1.200, 1.400. Na época, o dinheiro tinha mais valor, na verdade. Bom, mas eram cachês insignificantes, expondo a saúde dessa garotada todinha. E esse vagabundo ganhou dinheiro a dar com pau. Vão lá agora, todos vocês que estão me assistindo, no Agora Paraná, e inclusive pode acessar os vídeos, os filmes desse vagabundo aqui no Brasil. Depois, casou com esse Davi Miranda, vieram aqui no Nordeste, adotaram 2 garotos já, vejam bem, o figura vendedor de droga, drogado, do mundo da perversão, né, da gay. Poxa, adotaram aqui, em Maceió, 2 garotos do nada. E formaram uma família, constituíram uma família. Nesse meio tempo, ele participou lá do escândalo do Wikileaks nos Estados Unidos, né, traindo sua própria nação, que deu no que deu. Está todo mundo esparramado, foragido, preso, fugido ou debaixo da saia do Kremlin, e esse vagabundo aqui no Brasil, com a Polícia Federal agora na cola dele. Então, trata-se de um bandido de alta periculosidade. E no meio dessa história, ainda tem, né, a suposta venda, compra, no caso, do mandato do Jean Willis, que é outro vagabundo que está envolvido em crimes graves aqui no país, e por isso correu, dizendo que era ameaçado de morte. Ora, quem é que vai abrir mão do mandato de deputado? Até eu sou ameaçado de morte, porra. Todo mundo no Brasil que fala a verdade é ameaçado de morte. E um vagabundinho daquele vai entregar um mandato de deputado federal e correr do país? Teve ali o atentado de Jair Bolsonaro, acusam ele de ter tido uma participação, criaram um álibi lá para o Adélio, lá em Brasília, na Câmara Federal, né? Tem uma série de
perguntas sem resposta a esse vagabundo correu e ele não tem como se manter no exterior, ele mora na Alemanha hoje, circulando a Europa toda, Estados Unidos, o mundo todo, só no mundo capitalista, porque ele não vai para a Rússia, porque ele não vai para Cuba, né? E gastando fortuna, quem é que banca esse vigarista no exterior? Aqui existe uma investigação de que ele vendeu o mandato, está aí recebeu uma fortuna e tem uma mesada todo mês aí, né, do Glenn desse povo. Então, é disso que se trata, né? Temos aí também, agora criou essa Vaza Jato, que já foi desmoralizada exatamente por esse jornalista Oswaldo Eustáquio. É importante acompanhar a história desse cara, ele foi quem revelou, né, a história do hacker, foi ele que investigou, denunciou o demore do Glenn na equipe do Glenn, fraudando, né, o material roubado, editando, né? É um crime muito bárbaro contra a segurança nacional, né? Aí tem a Manu, o envolvimento, toda a ligação. Aí você tem, aí pode fazer o PowerPoint, que o Lula tanto detesta, porque o PowerPoint do Deltan foi perfeito, né? Ele era o chefão, estava todo lá, o gráfico, né? Todo o esquema estava lá. Agora tem outro esquema. Continua o mesmo esquema, é o Lula, né, o chefão, aí você tem o Glenn, aí você tem o PSOL, aí você tem o PCdoB com a Manuela, aí você tem os hackers, aí você tem né, o Supremo que está dando proteção. Você tem todo esse esquema, que é o mesmo esquema da mesma quadrilha que trouxeram agora esse bandido desse Glenn para chafurdar, né? Chafurdar e aviltar o brasileiro que quer um país sério, que quer um país decente. Ele quer soltar o Lula, soltar a bandidagem nesse esforço, né? E prender Sérgio Moro, Dallagnol e tudo. Quer dizer, é disso que se trata, né? Agora eu quero saber, né, como é que fica a Folha de São Paulo, né, diante dessas denúncias bárbaras que o Agora Paraná traz, das origens desses vagabundos do Davi Miranda e desse bandido, desse Glenn Greenwald, desse Verdevaldo. Aí está a Folha de São Paulo, a Veja, a Band News, né? A imprensa do chupetão todinha dando cobertura a um safado desses, desmoralizado, esquema rasteiro, esquema fuleiro, né? Um esquema pervertido, de perversão sexual da pior espécie possível. É esse vigarista que está gozando aqui de eventos com Chico Buarque, com instituições de defesa da liberdade de imprensa no país. Uns bandidos desses, sinceramente, tomem vergonha. Vocês não são brasileiros, não. Vocês são vigaristas mancomunados, né, para manter o país no atraso do império do crime, né? Mas acabou. Graças a Deus nós temos aí o ministro Sérgio Moro, nós temos a Operação Lava Jato cada vez mais forte. Agora mesmo está aí, né, o pessoal de Petrópolis, outra quadrilha mancomunada com o Lula, com todo mundo, com o Petrolão, com tudo isso, com o Odebrecht. Não para, não para, não para. A Lava Jato, Moro não para, Dallagnol não para. E o presidente Jair Bolsonaro se cuide, meu irmão. Porque se você pender para proteger o Dias Toffoli por conta de seu filho, o seu filho tem que se ver com o Ministério Público e com a Polícia Federal, né, com a Justiça, aliás, no Rio de Janeiro, né, e pagar o que deve, se dever. Mas não venha trabalhar ou se associar para proteger essa bandidagem que você se ferra. Viu? O Brasil não é apaixonado por você, não. O Brasil é apaixonado por ele mesmo. O Brasil tem seu próprio projeto. Você é apenas uma peça importante. Mas não perca essa importância. Presidente Jair Bolsonaro, não perca essa importância. Não se associe para proteger o crime, a corrupção e ficar contra a Lava Jato, contra o juiz Sérgio Moro, porque o juiz Sérgio Moro é quem tem prestígio no país, não é você não. Você tem o seu prestígio, Sérgio Moro dá de goleada. É o homem de maior credibilidade da história desse país. Então, portanto, vamos todos juntos, né, tirar o Brasil desse risco, desse retrocesso, né, dessa contraofensiva do crime organizado. É disso que se trata.